de graças. Nós não estamos fazendo uma grande festa, nós optamos por fazer este ano apenas o culto em ação de graças. Nós priorizamos, e os irmãos dirigentes das congregações sabem, os aniversários das congregações, indo os 2 dias, realizando os 2 dias, mas nós resolvemos, por conta do trabalho da próxima quinta-feira também, a gente não poderia ter muitos custos, o nosso objetivo era um outro lugar, mais amplo, mas não foi possível. E nós também, por conta da demanda, resolvemos colocar um pouco o pé no freio, né? Sabemos que Deus é o dono da obra, mas nós temos que ter também prudência, né, meus queridos irmãos? Então, vamos recitar o tema deste culto, né? Em ação de graças, pelos 14 anos da Assembleia de Deus Família em Cristo, aqui em Portugal. E como de costume, eu vou contar até 1, né? Para nós não prolongarmos muito. E depois os irmãos vão dizer 14 anos de gratidão. Amém, meus irmãos? Amém. Ou por que não dizermos assim: Assembleia de Deus Família em Cristo, 14 anos de gratidão. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deu para memorizar? Não é muita coisa? Então vamos lá. 1. Assembleia de Deus, Família em Cristo, 14 anos de gratidão. Aleluia! De novo. Faltou glória a Deus. Agora em uníssono e altissonante. Os irmãos sabem o que é isso? Sim. Todo mundo unido, né? Com a voz bem elevada. Então, vamos lá, contar até 1 e os irmãos ao final, glória a Deus, bem forte agora, né? Foi só para ensaiar. Agora com brado de pentecostal. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. 1. Assembleia de Deus, Família em Cristo, 14 anos de gratidão. Glória a Deus! Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo de número 103 já foi lido. É um salmo de gratidão. É um salmo de louvor e gratidão. Vamos ler dos versos 1 até o versículo de número 5. Diz-nos assim: os irmãos, por gentileza, vamos ficar em pé para nós fazermos a leitura. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém! Aleluia. Diz-nos assim o texto: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Eu vou ler novamente o verso 1 e os irmãos lerão apenas o verso número 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus ao Senhor oramos. Te damos graças pela leitura que fizemos, ó Pai. Meu Deus amado, não oramos por Tua palavra para abençoar, porque ela já é abençoada e nos abençoa. Mas oramos, meu Deus, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria, discernimento, meu Deus, da Tua palavra, bem como orientação pelo Espírito Santo, para que possamos falar somente aquilo que o Senhor quer e somente aquilo, meu Deus, que tem base na Tua palavra. Fala conosco, porque nós estamos como quem diz: fala que o Teu servo ouve. Assim, meu Deus, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus.
Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos cantando um hino da harpa que cantamos lá no início, e nós não vamos nos demorar muito, mas gostaria de louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor uma vez mais nos concede de celebrarmos mais um ano da Assembleia de Deus, Família em Cristo, aqui em Portugal. Como falamos lá no início, esta igreja, ela começou com a obra missionária. Não foi simplesmente o desejo de alguém, mas acima de tudo, o desejo do próprio Deus. Porque esta é a vontade de Deus, irmãos, que todo o mundo seja salvo. Jesus para isto veio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus então veio e morreu. E depois que ele ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele então vai dizer algumas palavras à sua igreja, de então composta pelos discípulos e por outros mais irmãos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém que não crer será condenado. Em outro texto de Marcos ele vai dizer: ide por todo o mundo. Ou seja, em Mateus ele vai dizer: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isto que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos. A nossa gratidão hoje é porque o Evangelho chegou há 14 anos atrás, através dos missionários que foram enviados também pela igreja lá do estado do Maranhão. O missionário de então era o pastor Jairo, e depois o pastor Henrique deu início a esta obra aqui, em Mealhada, mais propriamente dizendo. E o trabalho prosperou com o pastor Henrique, um homem de Deus. O sucedemos aqui e graças a Deus cresceu um pouco mais a obra com a instalação de novas congregações. Então nós temos motivos sobejos para celebrarmos a Deus ação de graças, porque, meus queridos irmãos, o trabalho, ele não somente começou, mas ele continua vívido. E ele vai continuar, não porque eu quero, mas porque a boa mão do Senhor está neste negócio. E quando o Senhor está, meus queridos irmãos, à frente operando, é verdade que nós temos os inimigos, que nós lutamos contra eles e que não são de carne. Os nossos inimigos são inimigos espirituais, que combatem contra a igreja. O Senhor mesmo falou através do apóstolo Paulo, lá em Efésios 6 e 12 em diante, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes dominadores e as hostes espirituais da maldade. Portanto, enquanto estivermos aqui em cima desta terra, nós enfrentaremos uma batalha espiritual. Isto é uma realidade. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para louvar a Deus pela vida dos nossos dignos obreiros, bem como suas esposas, pelos dirigentes das congregações que trouxeram cada uma palavra que também alegrou o nosso coração, palavras de gratidão. E eu lembro-me do pastor Kleberson falando do livro de Samuel, que até aqui nos ajudou o Senhor. E esta é a verdade, meus queridos irmãos. A gente sabe que se fosse pelos missionários, pelos obreiros que estão na direção da igreja, se fosse somente por eles, a obra não prosperaria. Seria apenas um investimento humano, que daqui a pouquinho ele poderia se estagnar, retroceder e parar. Mas como, meus queridos irmãos, a obra é de Deus. Aleluia.
Quando a obra é de Deus, ela avança, ela prospera, porque o Senhor está no negócio. Glória a Deus por isso. E nós temos visto a obra avançando a partir de Mealhada, começando por Mealhada, indo para Oliveira do Bairro, para Cantanhede, para Águida, para Messines, e nós já estamos realizando cultos lá em Aveiro, porque o nosso objetivo é mais uma congregação. Aleluia. Então nós louvamos a Deus por cada palavra que os dirigentes, o presbítero Ednilson, o pastor Laime, o pastor Cleberson, trouxeram aqui de gratidão pelo que realmente Deus ele tem feito, e digo mais, ele continuará fazendo, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós, meus queridos irmãos, somos uma igreja séria. Nós não somos uma igreja fruto de nenhuma rebelião. Não somos fruto, meus queridos irmãos, apenas de um projeto, como já falei, humano, mas é fruto de missões. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nós queremos fechar o parêntese, e eu gostaria de agradecer a Deus também pela vida da missionária Maria Antônia, minha esposa. Foi que quem primeiro colocou os 2 pés aqui em Portugal. Porque, meus queridos irmãos, eu estava pastoreando já há 10 anos e 7 meses um setor, uma área lá na capital, em São Luís, uma área de conjuntos, né? Não era de periferia, era área de conjuntos, uma igreja grande, com congregações. Eu estava muito bem, Deus já havia dado nosso apartamento, já estava quitado, o carro estava quitado, o salário estava tudo bem, glória a Deus por isso. E aí, meus queridos, eu pensei que era ali, e Maria Antônia dizia: Ricardo, é agora, daqui só para aposentadoria, e parece que agora a gente não tem mais quase que idade para ir para mais lugar algum. Deus então disse assim: calma aí, eu tenho algo para vocês. E eu lembro-me, meus queridos irmãos, que nós estávamos muito bem um dia, o nosso diretor mundial de missões, o pastor Reginaldo, ele disse assim: pastor Ricardo, o senhor falou comigo que o senhor irá para fora do Brasil, o senhor irá para Portugal. Eu disse: pastor, mas Jesus não falou comigo. Jesus não falou comigo. Ele disse: mas é o senhor. E eu disse: se for de Deus, mas eu estou muito bem aqui. Tudo bem, meus queridos irmãos. E aí, eu lembro-me que um dia minha esposa me falou, e isso antes mesmo do pastor me falar que Deus havia falado com ele a meu respeito. E ela disse assim: Ricardo, Deus disse para mim que a gente está saindo da área 16. Eu disse: nós vamos voltar para o interior do estado, como eu já havia pastoreado, presidido campos, 3 campos no interior do estado. Aí eu já tinha vontade de sair da capital e voltar para o interior novamente, para pastorear, para presidir igreja. E ela disse assim: não, o Senhor falou para mim que não é para o interior, é para fora do país. Eu digo: mas o Senhor ainda não falou comigo. E aí, meus queridos irmãos, Deus começou a tratar de uma forma que eu quase que escapulindo, quase que ali me retraindo em relação a tudo aquilo que Deus estava fazendo. E eu me lembro que esse pastor que vem aqui, um dia ele me disse assim: Ricardo, tu ainda tem chamada missionária? Eu digo assim: tenho, eu sou missionário. Ele disse assim: para fora do Brasil transcultural. Eu disse assim: o senhor está de brincadeira comigo, né? E aí, meus queridos irmãos, aquilo começou a me incomodar. E uma outra oportunidade, o diretor de missões disse: Ricardo, Deus falou comigo novamente que é o senhor que vai para Portugal. Como alguns irmãos sabem, o pastor Henrique já estava pretendendo retornar ao Brasil depois de 11 anos aqui. E ele então já fazia planos há 2 anos. E alguns pastores haviam ido ao pastor Coutinho para serem entrevistados, querendo vir para Portugal. E o pastor Coutinho não sentiu a direção
Pastor Coutinho é o nosso presidente da Assembleia de Deus em São Luís, lá na capital. E aí, meus queridos irmãos, eu lembro-me que um certo dia nós fomos participar de um congresso de família em uma das igrejas do interior do estado. E era só sobre família. Quando de repente o pastor Raifran Batista, ele estava dando a palestra e a sua esposa o interrompeu, sem ter nem para quê, e disse assim: eu quero dar uma palavra porque o senhor está me incomodando, Raifran. E ele fala: é porque em Portugal está se precisando de missionários em Portugal, num trabalho de família. E eu olhei assim para o obreiro que sempre andava comigo, o irmão Jorge, que era dirigente de uma das nossas congregações, e ele dizia assim: pastor Ricardo, o senhor ainda tem dúvida ainda? Ele disse: é, só depois que o senhor falar comigo mesmo. E tá bom, a gente então saiu e fomos procurar um lugar para comer, porque havia passado da hora, e aí não tinha mais, os restaurantes haviam fechado. Disseram: olha, tem uma barraquinha lá em tal lugar no final da rua, e lá, possa que ainda tenha comida, nunca falta. A gente foi lá e pediu uma galinha caipira lá, pediu lá um guisado, que esse pessoal do interior sabe fazer o negócio com um sabor que é uma bênção, né, irmãos? E aí quando chega lá, a gente senta em dois banquinhos, e de repente sai um senhor lá de dentro, mas em Portugal, eu digo Jesus, mas em Portugal. E aí, meus queridos irmãos, quando então o diretor de missões disse assim: Ricardo, vai conversar com o pastor Coutinho, porque tu é a pessoa que o Senhor tem falado ao meu coração para ir para Portugal. Eu digo: tudo bem, fui falar com o pastor Coutinho, vou resolver essa situação. Quando eu entro no gabinete do pastor Coutinho, ele é aquele jeito dele muito sério, sorri pouco, ninguém brinque com ele não, viu, quando ele vir por aqui, só se ele der lugar. Só se ele der lugar. Então, e eu lembro-me que quando eu entrei, ele sim, tal, o pastor Ricardo disse: pastor Coutinho, eu não sinto o desejo de ir para Portugal. Eu não sinto nesse momento de ir para Portugal. Ele é, tudo bem. Aí saí, aquela coisa toda, parece que o coração ficou aliviado. Minha esposa dizia: Ricardo, tira esse peso da gente. Vai logo dizer que tu não vai então. Mas Jesus quer que a gente vá. E aí, irmãos, eu lembro-me que durante a semana seguinte, isso foi no sábado, eu fui, quando foi na segunda-feira, até sexta-feira eu não consegui dormir. Fui incomodado, irmãos, eu não conseguia dormir. Eu dormia pouco, aquela coisa toda, mas não me lembrava de orar de tal forma para saber o que era aquilo que estava acontecendo. E quando foi na sexta-feira da semana seguinte que eu tinha falado com o pastor Coutinho, eu não consegui dormir. Irmãos, eu fui orar de 12 horas da noite até quase 6 horas da manhã. E orava e chorava. E abri o meu coração para o Senhor. E antes que o dia raiasse, Deus falou comigo: vai, porque eu estou contigo. Aleluia. Irmãos, e eu fui então ao Templo Central no sábado de manhã. E o pastor Reginaldo e a diretoria da igreja estavam reunidos em reunião. E o Reginaldo disse assim: para aí, eu quero falar contigo. E um dos vice-presidentes da igreja disse assim: mas Reginaldo, nós estamos em reunião. O senhor vai parar a reunião para conversar com o pastor Ricardo? Sim, eu preciso falar com ele. Ricardo, Deus me falou de novo que é tu que vai. Eu disse assim: pois pastor, essa noite Deus falou comigo. Aleluia. Sou eu que vou mesmo. Irmãos, e então fui falar com o pastor Coutinho. Quando eu entro na sala para falar com o pastor Coutinho, ele disse assim: pastor Coutinho, eu estou aqui para lhe dizer que eu estou à disposição do ministério, estou aqui pronto para atender o chamado de Deus e da igreja. E ele disse assim: é mesmo? Ele disse: pois bem, pois eu estava orando pelo Senhor a semana toda. Eu estava orando pelo Senhor a semana toda. Pois então, ajeite suas bagagens, porque é o Senhor que vai para Portugal. E nós estamos aqui, meus queridos irmãos,
louvando a Deus, porque estamos celebrando 14 anos. Aleluia. E eu posso dizer que eu faço parte dessa história, assim como você também faz parte dessa história. Eu sei que muitos de nós têm aquele pensamento, aquela intenção. Eu sou da igreja fulano de tal, do estado fulano de tal. Eu sou do Rio, eu sou de São Paulo, eu sou do Alagoas, eu sou do Minas Gerais. Eu sei que fica esse sentimento no coração de cada um de nós. E às vezes a gente chega até a dizer: a minha igreja, sim, é a sua igreja. Mas agora a sua igreja é essa daqui. Enquanto você estiver aqui, essa é a sua igreja. E é aqui que você deve glorificar a Deus. É aqui que você deve exaltar a Deus. Porque também pode ser por aqui que Deus vai te abençoar de forma grandiosa e extraordinária neste país. E o nome dele há de ser glorificado. Aleluia. E aí, meus irmãos, nós viemos. E quando minha esposa chegou aqui em Portugal, eu já cheguei tremendo. Ela disse assim: é aqui, não volto mais para o Brasil. Irmãos, na segunda noite eu chorei tanto, minhas pernas tremiam, me tremia todinho com vontade de voltar para o Brasil. Daí ela que sabe disso. E eu fui orar ao Senhor, e Deus me tranquilizou. Eu ainda estava com um pé no Brasil e o outro aqui em Portugal. Irmãos, e a minha esposa chegou logo com os 2 pés, é aqui. E eu louvo a Deus, porque agora eu estou com os 2 pés, com as 2 mãos, com a cabeça, com o corpo todo em Portugal. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu sei que para todos aqueles que vêm para cá, irmãos, no começo é difícil. Mas se você chegou até aqui, foi porque Deus te trouxe, Deus permitiu. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque simplesmente quis vir do Brasil para cá. Mas é um projeto que Deus tem também para a sua vida neste lugar. E sei que se você atender direitinho aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai gozar de grandes bênçãos de Deus aqui nesta terra. Irmãos, pense numa terra que mana leite e mel. É Portugal hoje para mim e para você. Sabe qual é o melhor lugar para eu e você estarmos? É o lugar que Deus nos coloca. Não é o lugar que Deus que a gente quer. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer, mas Deus não quer. E se hoje eu e você estamos aqui, foi porque Deus quis. Então agradeça a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, porque a partir disso Deus vai te abençoar. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E o Salmo 103, ele é um salmo que louva a Deus pelo seu amor, por sua graça. É um salmo em ação de graça. Está na categoria, da divisão do 5º livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, que são salmos de louvor, salmos de gratidão. Então são salmos que elevam a Deus pela sua grandeza, pelo que Ele faz. Então esse Salmo 103, irmãos, o salmista Davi, ele está colocando todo o seu ser, toda a sua alma, para agradecer e louvar ao Senhor. Quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os irmãos sabem que nós falamos na nossa igreja sobre a tricotomia, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda ou para a volta do Senhor. O salmista ele está convocando aqui a sua alma, o seu espírito e o seu corpo para estarem louvando ao Senhor. É verdade que na cultura judaica eles usavam esse bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Eles falam dos órgãos internos. Ele está falando do coração, está falando do fígado, está falando dos órgãos internos aqui. Mas nós entendemos, irmãos, que não somente isto. Todo o nosso ser aqui envolve as nossas emoções, envolve a nossa vontade, envolve os nossos desejos. Então o salmista está dizendo: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nome do Senhor, irmão, é poderoso. O nome do Senhor
ser exaltado, ele deve ser engrandecido. E é no nome do Senhor que nós estamos aqui. É no nome do Senhor que eu e você fomos salvos. É no nome do Senhor que um dia nós haveremos de ir morar no céu. Por isso bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele convida ainda a sua alma, porque ele está falando para si mesmo, irmãos. Ele está tendo uma conversa consigo mesmo. E ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Sabe que alguém pode esquecer de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas? Irmãos, várias são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Glória a Deus. Mas eu destaco 3 que eu digo que são as principais. Nós devemos agradecer a Deus pela bênção dos bens materiais, pela comida, pelo calçado, pela roupa, pelo carro que temos, pela casa, pelos objetos. Devemos agradecer pelo meio que Ele nos dá para o nosso sustento. Então nós devemos agradecer a Deus por isso, mas não somente por isto. Devemos ainda agradecer a Deus, meus queridos irmãos, pela vida. E a vida é uma dádiva de Deus. Foi Ele quem deu e é Ele quem tira. É Ele quem tira e torna a dar. Jó e Ana comungam sobre isto. Então a vida é um dom. Você já pensou, o pastor Laide que falou aqui sobre você acordar de manhã, poder acordar, é um motivo de você agradecer a Deus. Eu lembro que na quarta-feira da semana retrasada, minha esposa, ela teve aqui um mal súbito. E meus queridos irmãos, naquele momento a oração foi feita e ela recobrou. Isso é motivo de ela estar aqui tão alegre também e agradecendo a Deus, como eu e você também. E ela disse aqui: se nós tivéssemos cada um oportunidades para testemunhar aqui, a noite seria pequena, e é verdade. Porque se eu fosse contar todo o meu testemunho, irmãos, essa noite seria pequena. A princípio foi ela quem me ganhou para Jesus, e me ganhou para ela, e eu ganhei ela também, e ficou tudo pago. Então nós temos motivos sobejos, os livramentos. Só em você estar aqui é motivo de você agradecer a Deus. Quantos demônios durante este dia, esta semana, não se levantaram para tentarem destruir a sua vida? Mas você pode dizer como canta o hino: olha eu aqui, olha eu aqui. Mas você poderia perguntar: pastor, mas por que eu estou aqui? Porque Deus, Ele te guardou. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vai te guiar a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aquele que habita sob os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode cair mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É por isso que você está aqui. Reclama da vida não, murmura não. Irmãos, nós temos motivos grandiosos para agradecer a Deus. Eu quero rapidinho aqui, termino já em 10 minutos, falar sobre algumas coisas relacionadas à gratidão. Mas para que eu fale de gratidão, primeiro preciso falar de ingratidão. O que é ingratidão, pastor? Ingratidão é não reconhecer o bem feito, o bem recebido. É orgulho. A ingratidão, meus queridos irmãos, ela é um tipo de rebeldia contra Deus. A ingratidão gera frieza espiritual. A ingratidão gera desamor. A ingratidão nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas também. Então, a ingratidão é falta de conhecimento pelo bem recebido. É também uma falta de maturidade espiritual. Irmãos, toda pessoa
que serve ao Senhor, que é ingrata a Ele, é porque ainda não cresceu na sua vida espiritual. E nós crescemos através do ensinamento da palavra. Nós crescemos através da comunhão com os demais irmãos. Então, a ingratidão é uma qualidade de quem ainda não se converteu completamente. Porque você pode, quem sabe, ter vindo para a igreja, ter deixado algumas coisas, mas talvez falta outras, e quem sabe uma delas é a gratidão. Então isso é próprio do ímpio, da pessoa que não serve a Deus. E eu conheço muito bem, porque eu fui lá do mundo. Eu participei de muitos momentos em que a ingratidão, ela permeava entre os amigos que se diziam de infância. Então, é uma característica também de alguém que é ímpio. E o que não é gratidão, pastor? Gratidão não é um favor ou uma troca de favores que se faz para alguém. Porque alguém pode dizer, tu me deu isso, eu te dou isso daqui. Simplesmente, sem um sentimento, sem algo de dentro, sem um reconhecimento. Então isso também não é gratidão. Favor é gratidão. Tem gente que às vezes está na obra, fazendo a obra, mas está fazendo obrigado também. Gratidão não é você fazer por obrigação. É você fazer voluntariamente, sabendo que você está fazendo para Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que vê o que você está fazendo, ele vai te recompensar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Gratidão não é um simples e repetitivo obrigado. Obrigado, Josias. Obrigado porque me deu uma garrafinha de água. Aleluia. Às vezes pode ser só um obrigado frio e vazio. Então isso também não é gratidão. Mas o que é gratidão, pastor? Gratidão é reconhecimento. Essa é a palavra principal para gratidão, irmãos. Reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, seja lá do que for, mesmo que seja um palito de fósforo para acender um fogo no fogareiro ou no fogão. Mas nós devemos agradecer, porque tem gente que às vezes recebe algo e diz assim, só isso? Poderia ser melhor. Mas é através desse isso que Deus pode te dar algo maior e melhor. Então, às vezes a gente não sabe, queridos irmãos, agradecer. E por não sabermos agradecer também, há uma dificuldade em receber. Porque quando você tem um coração grato, você está próximo a Deus. Você é um crente espiritual. Você é uma pessoa que tem satisfação na sua alma. Você é uma pessoa de coração ardente, não um coração frio. Então por isso, celebre a Deus em toda a sua vida. A Bíblia diz, todo ser que respire, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor com todas as suas forças. Pastor, mas o Senhor não sabe o que eu tenho passado, mas Deus sabe, e já foi falado aqui. Mesmo nos teus momentos mais difíceis, irmãos, mas Deus está lá também com o braço estendido, te ajudando. É porque há momentos que Deus está esperando uma reação sua e você não entende. Em vez de reagir, você murmura. Em vez de reagir, você está se autocomiserando, e isso desagrada a Deus, porque a vontade de Deus é que nós demos graças a Ele. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu sei que não é fácil dar graças a Deus nos momentos difíceis, nos momentos de luta, mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, e se é a vontade de Deus, não temos que questionar. Se é a vontade de Deus, não temos que reclamar. Se é a vontade de Deus, não temos que murmurar. Porque nós vimos o povo de Israel receberam tantas bênçãos. E o primeiro livro de Coríntios, capítulo número 10, está registrado que não sejamos como eles, que receberam todas as bênçãos, receberam comida do céu. Irmãos, eu sei que tem muito preguiçoso por aí esperando de braço cruzado. Senhor, manda do céu, mas não vai vir não, viu? Arregaça os braços, as mangas e vá trabalhar, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário.
E aí, irmãos, mas lá era uma necessidade. O povo estava saindo do Egito e indo para a terra prometida que Deus havia prometido. Eu e você também estamos nesta mesma situação. Saímos do Egito chamado mundo, estamos indo para a nossa terra prometida, o céu de glória. Mas até lá, meus queridos irmãos, haverão muitas lutas, muitas dificuldades. Mas vá guiando a sua vida, agradecendo a Deus, servindo a Ele, e você verá as bênçãos dele sobre a sua vida. E eles murmuraram, morreram muitos, reclamaram, pecaram, praticaram idolatria, praticaram a união com homens e mulheres de outros povos, tudo proibido por Deus. Irmãos, o que Deus fez era motivo para eles manterem-se na mesma linha quando eles saíram lá do Egito. Mas eles se rebelaram, eles criaram o seu próprio Deus. E Deus não se agradou da maior parte deles, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, pelo que eles foram tombados no deserto. Como foi, pastor? 40 anos, dando uma voltinha no deserto. Eles só levariam 30 dias, no máximo 40, da terra do Egito até a terra prometida. Mas por causa da ingratidão, eles levaram 40 anos. E eles só puderam entrar depois que aqueles de 20 anos para cima, todos morreram. Somente a nova geração foi que entrou. E outros dois da antiga geração. Quem sabe quem é? Josué e Caleb. Por quê, pastor? Porque quando Moisés manda os espias irem ver a terra, 10 chegam e dizem assim: olha, a terra vai nos engolir, tem gigante, nós vamos nos acabar lá, vamos morrer, nós não vamos conseguir aquela terra. Mas chega Josué e Caleb e disse: não, nós vamos entrar na terra, a terra é nossa, porque Deus está conosco, irmão. Deus está com a igreja, Assembleia de Deus, família em Cristo, aleluia. Essa terra de Portugal é uma terra que há de ser conquistada também por esta igreja, para a glória do santo nome do Senhor. Não vai parar por aqui, não serão apenas 14 anos. Eu sinto no meu coração o Espírito comungando e dizendo: mais 14 anos virão, mas virá também um grande rebanho, virá também uma grande igreja, para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em um culto público, não é verdade? Aleluia. Existe outro culto, outro lugar melhor para nós celebrarmos culto e ação de graça do que neste lugar. No culto público existe outro lugar. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, irmãos. E o meu desejo era que assim fosse. Eu digo no sentido físico. Agora, irmãos, aonde a igreja de Deus estiver, ali é a casa de Deus. Aleluia. Porque Jesus diz em Mateus 18:20: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia. O melhor lugar, evangelista Juscelino, para nós celebrarmos os 14 anos é no culto a Deus. Aleluia. Onde os irmãos estão reunidos, irmãos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos que já passaram por situações difíceis, por lutas, quem sabe neste dia, mas quando chega nesta casa, a presença de Deus começa a fazer a diferença. A alegria começa a inundar o coração e a alma se sente rejubilada para adorar e louvar o santo nome do Senhor. Aleluia. Por isso este é o melhor lugar, irmãos, para nós estarmos celebrando o culto e ação de graças pelos 14 anos. Gratidão, reconhecimento. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, irmãos. Reconhecimento. Você pode reconhecer ao Senhor Deus
como aquele que é o teu provedor, o teu sustentador, é o teu salvador, o teu libertador, é o Deus que está contigo. Satanás só não tem poder sobre a sua vida, porque é uma proteção que anda com você 24 horas. E quem é e qual é, pastor? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Salmo 116, versículo de número 12. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que você pode dar para Deus hoje? O que você pode dar para Deus hoje? O que você tem para dar? Irmãos, tem gente que não tem nada para dar. Aleluia. Nenhuma glória, nenhuma adoração. Às vezes as pessoas me acham assim um crente muito emotivo, mas eu sou, irmãos, de onde Deus me tirou. Aleluia. Não quero aqui dizer de onde Deus me tirou, mas Deus me tirou de um lugar obscuro. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que cresceram no lar evangélico, que não tiveram uma vida lá pregressa no mundo, que não tiveram problemas lá no mundo. Glória a Deus por isso, irmãos. É uma bênção isto. Mas eu não nasci no lar evangélico. Meu pai gostava de macumba, e macumba pesada, e tinha sal, e tinha um preto velho lá que ele botava uma estátua atrás da porta. Eu cresci assim, irmãos, como alguém disse lá no interior, a tom de caixa. Não tive nenhuma regra. Mas quando eu me encontrei com Jesus, a minha vida mudou. Eu que quis me suicidar por mais de uma vez, quando lá no mundo. Eu, meus queridos irmãos, que não tinha mais esperança de vida. Eu pensava em 3 coisas: ir preso, morto ou ficar prostrado para sempre. Porque os meus sonhos que eu tinha eram de todo o tempo caindo nas chamas do inferno. Meu Deus. Mas agora o sonho que eu tenho está no céu com o Senhor. Quando eu leio o livro de Apocalipse, e eu vejo lá que a minha cidade, irmãos, as ruas, elas são de ouro e de cristal. Os muros são de jaspis. Corre um rio vivo do trono de Deus. A árvore da vida está no meio do jardim, e um grande coral está cantando lá. Digno é de abrir um livro e de desatar os seus 7 selos, porque com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fizestes reinos e sacerdotes. Quem são estes, irmãos? Parte destes estão aqui, celebrando 14 anos. Deus é tão bom, irmãos, que Deus mirou em Portugal, Deus mirou em Mealhada, Deus mirou através de Mealhada em Oliveira, no bairro Cantanhede, Águeda, e lá em Messines, está mirando em Aveiro e vai mirar em outros mais lugares. E por que, pastor? Porque esta é a vontade de Deus, é a salvação dos pecadores, é a expansão da sua obra. Aleluia. Então nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus por 14 anos de vitória, celebrando a Deus pelas bênçãos alcançadas. Aleluia. Eu quero louvar a Deus, meus queridos irmãos, por esta igreja. Posso dizer que eu amo os irmãos. O nosso choro é constante, a oração. Bem falou o pastor Like. Irmãos, liderar não é fácil. É muito fácil ser criticado. As pessoas, elas pensam que podem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas não podem. Os irmãos sabem que num jogo de futebol há um estádio lotado, não é verdade? Há 22 jogadores correndo atrás do povo, chama de uma gorduchinha. Assim que eles chamam, né? Diz que é a gorduchinha. Eu era jogador profissional. Eu jogava no time profissional lá do Maranhão, mas eu aceitei Jesus, não quis jogar mais bola na minha vida. Eu jogava, irmão, não é porque é pecado não, é porque eu decidi colocar a minha vida à disposição do Senhor. E eu joguei mais bola, mas eu era jogador, quebrava a canela dos outros quebravam a minha canela. Mas Jesus tinha outro projeto para a minha vida.
E aí, meus queridos irmãos, lá no estádio tem 2 técnicos, um de cada time. Mas tem os técnicos em potencial que ficam de lá. Se ele fizesse desse jeito, tirasse esse e botasse aquele, se fizesse assim, daria certo. Não dava, fica na sua. Eita Deus! Porque Deus chamou e colocou cada membro no corpo. Meu Para Deus! um bom funcionamento. Aleluia, não queira ser presidente, não queira ser dirigente de igreja. Sabe por quê? Porque aquele que escolheu é o que capacita, é o que prepara, é o que usa na sua obra. É pecado criticar, pastor? Não. Faz parte da obra do obreiro. Se está tudo bem, desconfie. Se ninguém está dizendo nada, desconfie. É verdade. Desconfie, se ninguém está dizendo nada, né? Se as palavras são só para agradar, só para passar a mão por cima, mete a mão no espinho, mas parece que não está doendo. Não, irmãos. Meu Deus! Por isso que Deus chama obreiros para liderar a sua obra, porque há momentos que há decisões que parecem irracionais, mas que no céu já foi aprovado. Do céu veio para que a sua obra ela possa avançar e prosperar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Jairo, pela vida do pastor Henrique, pela vida dos nobres obreiros, de todos os obreiros, os irmãos, as irmãs. Meus irmãos, como eu sempre falo nas igrejas que eu passo, pastor não pastoreia sozinho. Não espere tudo do pastor. E não espere que o pastor é uma pessoa que não tem falha, que não tem defeito. Por isso é que muitos seguem a homens pensando que estão seguindo a Deus. Porque pensam que os homens são infalíveis. Mas nós falhamos também. Mas são de pessoas falhas, com defeitos, é que Deus usa para o bem da sua obra. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de Charles Parr, onde começou o movimento pentecostal em 1900, por Seymour William, lá em 1906, por Gunavik Daniel Berg, em 1911, lá no Pará, por Clímaco Bueno Asas, colombiano, que aceitou a Jesus como Salvador e foi enviado por Daniel Berg e Gunavik para São Luís do Maranhão. Iniciaram a evangelização na rua 7 de setembro, número 149. Meu Deus. E de lá se espalhou para todo o estado do Maranhão Meu Deus. e para os 5 continentes, aonde aquela igreja tem missionários hoje. Inclusive este que vos fala nesta noite. Eu louvo a Deus, meus queridos irmãos, porque a porta que o Senhor, como é que canta o hino lá da Assembleia de Deus do Brasil? A porta nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que abriu Nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A Assembleia de Deus em Portugal chegou. Também dos tronos. A porta que abriu Nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Amém. Como eu não sou cantor, só minhas filhas aí cantam, a esposa, eu não sou cantor, mas amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos encerrando o culto agora. Lembrando que no dia 20 e... Cadê o Nicolas? 22, nós temos o nosso Confra 2025, que é a confraternização da mocidade. Então que Deus vai ser a oliveira do bairro, no templo lá, os jovens estejam lá, os novos estejam lá, os velhos estejam lá, né? Tem mais? Convide mais gente para estar lá. E convide gente para estar lá também, irmãos, leve um convidado. Todos são crentes em Jesus, amém?